Pai do Senhor a todos que me ouvem através desse canal e de Mensageiros de Cristo. Quero louvar a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus por este momento maravilhoso de estar aqui compartilhando a palavra de Deus para o seu coração. Eu peço àquele que não é inscrito, que se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações para ficar por dentro e receber cada vídeo que for lançado aqui nesse canal. E você que já é inscrito, deixe seu joinha, compartilhe para que outras vidas sejam edificadas. Hoje eu queria falar a respeito sobre ressurreição, que se encontra no livro de 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao verso 23. Paulo, falando aos Coríntios, diz: Ora, se pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz então algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio para um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por a sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa é essa, a qual o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios a respeito sobre a ressurreição. E ainda há muita dúvida, pessoas ainda não acreditam sobre a ressurreição. E Paulo vai tratar esse assunto com a igreja de Coríntio, porque eles também tinham um pensamento diferente daquilo que a palavra de Deus fala. Eles não criam que havia a ressurreição do seu corpo, que depois da morte a alma ficava vagando. Mas a palavra do Senhor diz que há sim ressurreição dos mortos. E Paulo diz aos Coríntios que se Cristo não ressuscitou dos mortos, como algumas das pessoas diziam naquela época, que Cristo não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele falando aos Coríntios que Cristo havia ressuscitado. E a causa de nós estarmos de pé, a causa de nós estarmos vivos, ressurreição de Cristo. Porque sabemos, amados, que se Cristo não ressuscitou, tudo que nós vivemos seria inútil. Tudo que nós fazemos aqui neste mundo é inútil. A Bíblia vai dizer que Cristo é a esperança de uma vida futura. E por causa disso, Paulo pregava as boas novas do Evangelho. As boas novas significa que Cristo morreu e ressuscitou. E Paulo diz que, no verso 14, que se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e também a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, para que pregar sobre a ressurreição dos mortos? Logo seria uma mentira. E a nossa fé também seria uma mentira. Porque é pela fé que cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Muitas pessoas hoje vivem em tristeza, em agonia. Pessoas que não acreditam em vida após a morte. As pessoas hoje estão cada vez mais depressivas, procuram alegrias passageiras. Pessoas procuram alegrias momentâneas, porque não acredita numa vida após a morte. Muitas vezes eu falei que tinha que aproveitar a vida, porque a vida era passageira, era curta.
e que tinha que aproveitar. Só que quando Cristo me ensinou e eu fui entender a sua palavra, que tudo isso tem um significado, que tudo que nós passamos tem um sentido, então nós vemos que nossa vida que vivemos aqui é apenas uma passagem para outra vida. Paulo diz assim no verso número 15: assim somos também considerados falsos testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Se Cristo não houvesse ressuscitado entre os mortos, a pregação dos apóstolos era mentirosa. As mortes, as prisões. Se Cristo não ressuscitou, todo o sofrimento da igreja até hoje foi em vão. E Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, então pregamos uma mentira. As pessoas têm que entender que existe sim uma vida após a morte. E o próprio Cristo nos prometeu que Ele iria morrer, ressuscitaria ao terceiro dia. E também nós, pela fé, cremos nele e também ressuscitaremos com Ele. Ele nos deu uma promessa. E Paulo diz no verso 18: e também os que dormiram com Cristo estão perdidos. E se esperamos só nessa vida em Cristo, somos miseráveis de todos os homens. Notamos aqui que as pessoas que morreram professando uma fé, pessoas que morreram acreditando em algo maior, se Cristo não ressuscitou, tudo isso foi em vão. E Paulo diz que se nós vivemos numa esperança só nesta vida, nós somos miseráveis. Se nós depositarmos nossa esperança somente nessa vida terrena, plantarmos e juntarmos e guardarmos bem nessa terra, viver uma vida de pecado, de mentira, vivemos uma vida totalmente errônea diante de Deus, e se esperarmos só aqui nesta vida, nós somos miseráveis. O que eu entendo aqui nessa mensagem do verso 19, que se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós não temos, vamos nos frustrar. Essa é a verdade. Por quê? Porque o nosso galardão não se encontra aqui. O nosso galardão se encontra nos céus. E por isso que ele diz: se nós esperarmos só nessa vida, nós somos miseráveis de todos os homens. Mas no verso 20 ele diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícias dos que dormem. Que palavra maravilhosa. O que Paulo está dizendo aqui no verso de número 20 é que houve várias ressurreições. A Bíblia relata que houve várias ressurreições, mas a de Cristo foi diferente, foi especial. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou e não morre mais. Todas as mortes que foi ressuscitada antes de Cristo voltaram a morrer. Mas agora, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, logo ele não morre mais. Logo agora ele é eterno. Ele agora faz parte da eternidade. E agora ele também nos prometeu que quando nós morremos, também em Cristo, nós seremos ressuscitados também e teremos um corpo semelhante ao dele, um corpo glorificado. E ele diz no verso de número 22, porque assim como todos os homens morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, porque é nossas primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. A promessa é que Cristo ressuscitou dos mortos e nós cremos pela fé. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós se movemos. Porque por causa de um homem chamado Adão, a morte entrou e o pecado entrou na humanidade. Mas por meio de Cristo, o segundo Adão e o último Adão, é por causa dele que nós também seremos vivificados em Cristo. Mas cada um com sua ordem. Primeiro Cristo ressuscitou e também os que são de Cristo na sua vinda. É por isso que nós estamos firmes nele. E a nossa esperança está nele. Por quê? Porque ele nos prometeu também que nos daria um corpo glorificado. Ele nos daria um corpo transformado.
e do verso de número 29 de 1 Coríntios capítulo 15, verso 29, Paulo faz algumas perguntas aos coríntios, dizendo: de outra maneira, o que farão os que foram batizados pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também em toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem combati em Éfeso contra as bestas, que aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo faz algumas perguntas e ele mesmo responde. Ele diz que se nós fomos batizados em Cristo, logo, se não há ressurreição dos mortos, Cristo está morto. E se Cristo está morto, então nós se batizamos pelos mortos. Mas não batiza por morto, porque Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, então nós temos esperança. Se Ele ressuscitou, então nosso batismo é válido. Então é um batismo verdadeiro. Mas ele diz que se Cristo não ressuscitou, o que adiantava ele pregar em Éfeso, lutando com bestas? O que aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam? E ele diz: se não há ressurreição, comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Você crê que essa vida é só isso? Uma vida passageira? Você crê que a sua vida é uma vida só aqui terrena? Mas Paulo diz em Colossenses capítulo 3 que aqueles que nasceram em Cristo, aqueles que são nascidos de Cristo, eles não devem olhar para as coisas terrenas, mas as coisas do alto, porque lá onde habita o trono de Deus. E Paulo diz: olha, se não há ressurreição dos mortos, comemos e bebemos e amanhã morreremos. Mas tudo isso vem de más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Na verdade, que aquele povo estava corrompido por falsas testemunhas, que sabia daquilo que eles diziam que sabiam, mas era tudo mentira. A verdade é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é a primícia, Ele é a esperança também de nos ressuscitar também com Ele. É por isso que nós estamos firmes na fé. É por isso que a Bíblia diz que se nós lutarmos nesta vida não é em vão. Se nós abdicar de tantas coisas que vêm contra a nossa vida, não é em vão. Se nós dizer não ao pecado, não àquilo que condena, não àquilo que vem contra a nossa vida, que nos afasta de Deus, vale a pena ser fiel a Deus. Paulo disse: vale a pena ser fiel a Deus. Não foi por mínimas coisas que combati na minha batalha em Éfeso com feras, não, mas sim com a esperança de tudo aquilo que ele fez. Havia um algo melhor, um algo maior, tinha um propósito maior. E para encerrar, ele fala em 2 Timóteo capítulo 4. Lá em 2 Timóteo 4, verso 6, ele diz: olha, porque eu já estou sendo oferecido por expiação no sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça está preparada e guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Paulo está dizendo: eu combati com o bom combate, acabei a minha carreira, e desde agora a coroa de justiça está preparada. Nós temos um combate aqui nessa terra, nós temos um combate diário, mas nós vamos vencer cada dia mais, porque existe uma coroa de justiça preparada para aqueles que amarem a sua vida. E a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que a minha e a tua vida está escondida em Cristo Jesus. É por isso que o nosso alvo é Cristo. É por isso que ele diz que ele é autor e consumador da minha e da tua fé. E Paulo diz que estava sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da sua partida estava próximo. Nós vivemos aqui, mas crendo que não somos daqui.
Vivemos aqui, mas crendo que o nosso tempo aqui está findando, porque a palavra do Senhor disse que Ele voltaria para levar consigo a sua igreja. É por isso que nós esperamos, é por isso que nós resistimos, é por isso que a igreja avança, é porque nós cremos que há sim ressurreição dentre os mortos, para a glória do nosso Deus. E que essa palavra fique em seu coração, e que essa palavra você possa fluir dela, e você possa pedir a Deus uma direção, para que você possa entender que você está aqui, mas existe um propósito maior para a tua vida. E se nós cremos em Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos garante a vitória, porque Ele venceu por nós. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua santa e maravilhosa palavra, a promessa que o Senhor nos deu, Pai, que um dia também ressuscitaríamos com o Senhor. Essa promessa, Pai, está de pé e nós cremos nela, porque o Senhor é a primícia daqueles que dormem. Então nós pregamos a tua palavra, nós vivemos a fé, nós seguimos avançando. Por quê, Pai? Porque nós cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus. É nessa esperança que estamos firmes, Pai. E por isso não olhamos nem para um lado nem para o outro, mas firmados estamos no Senhor, que nos dá força para continuar prosseguindo e avançando, olhando para Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe esta vida, abençoe essa alma que me ouve. Abençoe, Pai, e dê conforto a esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fique na paz, meu irmão, que essa palavra fique penetrada em seu coração. Amém, em nome de Jesus.